Olha só, gente, hoje é um Domingão do Carlão, um Domingão do Carlão especial e diferente. A gente está aqui na sede da Luft, em Alphaville, e quem está me recebendo aqui tem justamente esse sobrenome, o Luciano Luft. Ô, Luciano, obrigado pela gentileza de receber a gente aqui, viu? Nós que agradecemos. Obrigado, Carlão. Bem-vindo. Vamos conhecer um pouquinho do que a gente faz aqui hoje? Pois é, rapaz. E olha só, esse é um domingão diferente, porque geralmente domingão a gente está sentadinho no sofá, mas hoje está acontecendo, inclusive, o Luciano está recebendo aqui uma premiação super importante, a gente vai falar sobre isso, mas as coisas casaram no mesmo horário e tal, e eu já cheguei gostando do negócio, porque o Luciano falou, não, deixa tudo como tá, porque é vida real. E vocês sabem o tanto que eu gosto de vida real. Muitas vezes, viu, Luciano? Às vezes eu estou gravando um evento, passa gente aqui na frente, eu falei, é isso aí, faz parte. A vida é desse jeito, né? A vida é assim, é isso aí. Muito bom. Escuta, faz tempo que vocês estão aqui nesse ambiente? Então, a gente está aqui há 8 meses nesse ambiente, né? Uhum. Esse escritório é um escritório de negócios nosso, ele não é a nossa matriz, ele não é um escritório de operações, ele é um escritório de novos negócios, das nossas startups e de alguns controles das nossas principais operações. Legal. Então, costumo falar aqui um escritório de jovem, de gente feliz, de gente que produz muito. É muito normal você estar aqui 11 horas da noite, a turma está em reunião aqui, às vezes no sábado. Então, é um escritório que a gente tem aqui umas 25 pessoas que transitam por aqui. Legal. Os lugares são itinerantes, a gente tem poucas salas, que o objetivo é realmente as pessoas terem muita interação, né? E aqui a gente tem nossos novos principais negócios da companhia. Atualmente, nosso principal negócio ainda são as empresas de logística, e serão por muito tempo. E serão por toda a vida, porque todos os nossos negócios digitais estão alicerçados nas empresas de logística. Então, elas sempre vão existir, mas a gente vai crescer muito no digital, muito na tecnologia. Bacana. Vamos andar aqui um pouquinho para gente? Vamos mostrar aqui. Aqui, ó, vou mostrar para você a primeira empresa que está aqui com a gente, chama Armazenaí. Isso aqui é uma startup nossa para o negócio do e-commerce. E o que essa empresa faz? Ela atende pequenos clientes do varejo, pequenos e médios do varejo que querem entrar no e-commerce. Então, por exemplo, uma empresa que tem um médico, uma empresa de roupa, uma empresa pequena que vende ali 20, 30, 40, 5 notas por dia, e o cara faz isso dentro de casa, num quarto, numa salinha, no seu escritório, ele tem que preparar o produto, comprar a embalagem, embalar. Aí ele chama um motoboy para entregar. Muitas vezes ele não sabe nem como emitir muito bem uma nota fiscal, se a venda for para Santa Catarina ou para Minas Gerais, porque tem diferença de imposto, etc. Então, essa empresa, quando ela começa a crescer, ele começa a ter um problema de organização, porque ele não consegue controlar o estoque, ele começa a gastar muito com o motoboy, não atende mal o cliente dele, etc. Então, o Armazenaí é uma empresa que a gente chama de Prep Center. O que ela faz? Ela linka essa pequena empresa, se ele quiser, por exemplo, aos 10 principais marketplaces do Brasil. Então, ela linka, ele não precisa ter 10 integrações, que ele não consegue fazer, porque é caro, é sistêmico, ele não vai ter. Então, ele só conecta na gente e a gente conecta ele em todo mundo. Em Amazon, em Magalu, em Mercado Livre, em todo mundo. Independente disso, o que mais a gente faz? A gente cuida do estoque dele, a gente compra a caixa de papel para ele, só que a gente não compra só para ele, a gente compra para ele para mais 2.000. Então, a caixa de papel que ele paga R$13, a gente paga 50 centavos. Né? Então, a gente faz uma operação para ele com larga escala, porque a gente aproveita o tamanho de todo mundo, a gente controla para ele o armazém e quando ele despacha, qual é o grande problema da empresa pequena? É a credibilidade da venda. Quando você compra alguma coisa num grande marketplace, você tem a segurança que você vai receber. Quando você compra num pequeno, você já começa a ficar com frio na espinha, pensando, será que eu vou receber? Então, quando ele tem uma estrutura que funciona igual a um marketplace grande, que ele tem o tracking, que o cliente sabe que já embalou, já expediu, que vai chegar amanhã e chega amanhã, esse cara é um grande candidato a fazer segunda compra, terceira compra, virar cliente, e aí o nosso pequeno cliente cresce e vira médio e grande cliente. A gente tem muitos casos super interessantes aqui. Tem clientes que começaram a fazer com a gente 50, 60 pedidos por dia. Em 6, 7 meses foram para 3, 4 mil pedidos por dia. O cara cresceu muito a empresa porque ele botou um serviço profissional
e que é mais barato do que ele está fazendo hoje sozinho dentro de casa. Às vezes no escritório, no consultório médico, lá dentro dos jardins, uma salinha do lado, a secretária dele embalando coisa, em vez de cuidar do cliente, ele não faz nem bem uma coisa, nem bem a outra. Então a gente fala assim, vende, cuida do produto e deixa que a gente faz o resto para você. Logística, eu sempre, quando a palavra vem na minha cabeça, eu lembro de estrada e lembro de caminhão. Eu estou vendo isso aqui. Mas ela vai muito além disso, né? Muito além, muito além. A logística vai de organizar isso aqui tudo, né? O caminhão ele é um pedaço do negócio, né? Mas a logística vai de você organizar os estoques, colocar ele no lugar certo, colocar ele próximo do cliente e etc. A logística, você tem duas maneiras de ver. E eu acho que a pandemia ajudou muito a criar essa mudança cultural. E a gente aqui dentro luta todos os dias por isso. E a gente se coloca com todas as novas iniciativas nossas, né, como uma empresa que lidera esse movimento no Brasil. Que é o seguinte, você pode considerar a logística, se você fizer ela mal, como um centro de custo, que eu só vou movimentar um produto aqui ali, sem inteligência, né? Ou você pode considerar a logística como um centro de negócio, como geração de negócio para o cliente. Por exemplo... Que é tudo que você acabou de falar aí. Por exemplo, quando você vai para o mercado de marketing, uma Amazon, por exemplo, né, o que ela vende? Ela vende commodity, televisão, o que todo mundo vende. Qual que é a diferença dela? Né? É você ter ali um bom lugar para comprar e a logística. Então, assim, a logística faz um diferencial competitivo. Por quê? Muitas vezes, quando é considerada só como custo, né? E a logística, quando você olha no contexto de um produto, ela tem um custo baixo, né? Às vezes 10%, 15% a mais você possa gastar em logística e aí muitas pessoas entendem como gasto, outras como investimento, né? Esses 10 ou 15% muitas vezes são igual a 0,5%, 0,3% do valor do produto. Eu te pergunto, você já deixou de comprar alguma coisa por 0,5%? Uma televisão, um sapato? 0,5% nunca, né? Mas quantas vezes você não comprou porque ele não estava lá? Muitas vezes, quando a logística é só considerada um produto de custo, esse produto não está lá naquela farmácia e ele perdeu a venda e às vezes ele gasta um motoboy fazer uma entrega de graça na tua casa, que é muito mais caro, e ele não vê isso. Quando você começa a organizar a cadeia toda e faz com que o produto certo esteja no lugar certo, você tem uma venda até com margens maiores, um preço melhor, margem maior. Isso tem um cliente fidelizado, né? Isso tem um cliente que vai lá na sua casa porque ele sabe que você tem. A gente tem um projeto social super importante, que é dentro das favelas no Brasil, chama Favela Log, né? E a gente começou esse projeto há 1 ano e meio atrás, fazendo 50 entregas por dia na favela de Paraisópolis. A gente atende hoje toda São Paulo, passamos de 20 mil entregas por dia, de 50 para 20 mil entregas dia em 1 ano e meio. Então, você imagina o cara que é nosso cliente que vendia e que não vendia lá na favela, vendia 50, vendo 20 mil pedidos por dia. E aí a gente percebe que as pessoas na favela compram, porque primeiro a gente conseguiu endereçar latitude e longitude de todo mundo. Então, a gente começou a endereçar as pessoas que não tinham endereço, talvez similar ao que você tem no teu sítio, né? Então, a pessoa pode comprar. E segundo que ela percebeu, que é muito melhor ela comprar pelo e-commerce, produtos de uso, de consumo, do que ela ficar carregando no ônibus. Antes de você explicar o Mundo Agro, eu queria só explicar para vocês o seguinte. Eu queria que você me falasse as origens da Luft e também hoje como é que é o Mundo Luft hoje. O Mundo Luft em 3 áreas, né, distintas, né, que você me falou, e-commerce, agro e saúde. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho disso, antes da gente começar essa explicação. Claro que sim. A Luft nasceu numa área agrícola, nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, aliás, a capital nacional da soja, recebeu o título ano passado. Foi um pastor de Santa Rosa que trouxe a soja para o Brasil. Você conhece a história? Mais ou menos. Mais ou menos. Trouxe uma garrafa de refrigerante com soja, distribuiu para os vizinhos para plantarem, e a regra era: a metade da colheita o vizinho era obrigado a dar para o outro vizinho para plantar e replicar. E dessa garrafa de soja virou o que é o Brasil hoje. Que coisa interessante. Então, a Luft nasceu em Santa Rosa com meu avô e com
o meu pai e depois com os meus tios mais tarde, né? E a empresa foi crescendo como uma empresa de carga expressa, de transporte, como uma empresa normal. E lá na década de 90 a gente começou a fazer logística, né? Começou a entender um pouco mais do que é isso, gestão de estoques, etc. Enfim, a gente começou a construir esse mundo que a gente vive hoje, né? Então, o primeiro negócio nosso de logística começou no negócio agro e a gente decidiu naquele momento parar de fazer o resto e se concentrar muito no agro, né? E foi o que a gente fez. Enxergou uma oportunidade onde muita gente viu uma dificuldade. A gente capotou na oportunidade, não foi uma grande estratégia, foi uma oportunidade. Gostei disso, capotou na oportunidade. A gente estava no lugar certo na hora certa, né? E com bastante vontade de fazer. Então a gente começou aí a aprender a questão da cadeia de abastecimento, de entender como é que é o mercado, etc. E disso virou o nosso negócio hoje. Hoje a gente está em 3 mercados, né? A gente está em agro, em farma e no mercado de varejo através das operações de e-commerce e full commerce, né? Então nós somos esses 3 mercados, as companhias têm praticamente o mesmo tamanho. Nós temos aí 7 mil colaboradores que nos momentos de pico de venda de e-commerce eles vão a 10, 12 mil, depois descem, tem uma flutuação. A gente faz expede hoje em torno de 800 mil a 1 milhão de pedidos por dia das nossas operações, tem um volume muito grande, talvez os maiores do Brasil, o maior. E a gente especializou muito em fazer com que as coisas funcionem com a menor quantidade de pessoas colocando a mão, né? Não na operação, porque a operação logística robotizada ela ainda não é eficiente, né? Eu diria que ela é como uma equipe de Fórmula 1. Tem coisas que funcionam muito bem, mas são muito caras. E lá na ponta tem alguém que tem que pagar essa conta e não paga, mas ela traz muita tecnologia viável para o futuro, né? Mas do ponto de vista sistêmico, de controle e tal, a gente tem um investimento muito alto em tecnologia que faz com que as coisas conversem muito sozinhas e não tenham muita interferência humana ou mínima interferência humana durante a operação, o que facilita muito a parte de informação, de qualidade de informação, de precisão, etc. Legal. Eu quero aproveitar que você falou aí desse crescimento de 7 para 12 mil em algumas ocasiões e fazer um breve comentário aqui do nosso patrocinador aqui do programa, que é a Employer. A Employer entende tudo do RH. Ela é uma empresa de trabalho temporário, focada nisso. Inclusive, o Marcos Abreu, que é o fundador há 37 anos, ele trabalha com isso, foi um dos responsáveis pela lei, inclusive, do trabalho temporário. Queria agradecer mais uma vez aí o pessoal da Employer, que está sempre nos acompanhando. Aproveitar aqui esse gancho que você me deu para falar disso, né? Porque eu falo sempre que de trabalho temporário em temporário, tem muita gente que ganha vida fazendo isso, não é verdade? Sim, eu acho que não tenha dúvida, são projetos super interessantes. As pessoas, nossa característica do temporário está muito ligado ao negócio do e-commerce, né? Então tem uma característica de pessoas muito jovens, muitas vezes primeiro emprego. O cara recebe um super treinamento, né? E sai dali preparado para o emprego fixo. Eu tenho a impressão que o negócio de vocês é uma base para crescimento dos seus clientes, né? Sim, é assim que a gente tem se colocado. E eu vou falar aqui um pouco da Agrega. Legal. A Agrega Agro é uma companhia nossa de full commerce, é uma empresa nova, tem 1 ano, né? E o que ela faz? Ela leva uma empresa do mundo real para o mundo digital. Então a gente monta para o cliente a loja digital. E a loja digital, a gente ajuda o cara a acelerar vendas, a gente ajuda ele a acessar mercados que ele não acessa, né? E a gente criou esse modelo para o agro. O agro ele tem algumas características que são bem difíceis, ninguém tinha conseguido colocar isso em pé, a gente conseguiu colocar. E o que a gente faz com esse cara? A gente cria desde a plataforma de e-commerce dele, a gente faz toda a gestão do pedido, receituário agronômico digital, é uma coisa que não existia no Brasil há pouco tempo atrás. A gente faz o financeiro e fiscal, pode fazer os recebimentos, os split de pagamento, recebe e paga, obviamente, e repassa o dinheiro para o cliente. A gente faz o marketing, essa empresa faz o marketing para o cliente. Algumas vezes ele pode não querer, ele pode falar, eu quero fazer o marketing. Ok, ele pode comprar aqui em pedaços, ele não precisa comprar tudo. E daqui para frente é o que a gente já fazia, que é a logística, o fulfillment, o armazém, o tracking em tempo real,
Aqui tem um sistema de inteligência artificial que ele consegue consultar hoje pelo WhatsApp as entregas, etc. e tal. Muitas vezes a gente fala assim no mercado agro, você já ouviu bastante isso, e eu também. E aí as pessoas falam assim, não, a venda no negócio agro é uma venda de relacionamento, né? Dali de um vendedor, do RTV e tal. Daí a gente fala assim, tá ok, esse negócio não acaba com o relacionamento. Ele só ajuda um RTV, alguém de vendas, a vender para muito mais clientes. Ele não precisa estar todo dia com o cara, ele pode andar menos, ele pode gastar menos combustível, menos hotel, ele pode fazer um mix de venda aqui juntos. Então, a gente tem perguntado muito para os clientes e o que a gente percebe é o seguinte, semana passada eu estava falando com um distribuidor grande e ele falou justamente isso, eu não sei se funciona porque o nosso negócio é muito de venda de relação pessoal. Eu falei, perfeito. Quantos clientes você tem? Ele falou, nós temos 3.800 clientes, né? Eu falei, perfeito. Quantos são ativos? Pum, parou. Primeiro problema. Aí ele não sabia a resposta, foi checar, eles tinham 600 clientes ativos. Os ativos era que compravam uma vez por ano, entendi, dos 3.800. E eu falei assim, quantos representam 90% da sua venda? Era menos de 200. Vamos deixar por 200. E aí o que eu falei para ele foi o seguinte, faz o seguinte, cuida bem dos teus 800 que você já está cuidando, porque os outros não são clientes, você tem o cadastro, o e-mail, você sabe quem é. Só tem uma planilha de Excel lá. Você sabe quem é. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar um negócio do e-commerce e cuidar dos teus outros 3.200? Não vamos acessar o que você já faz. Entendi. Vamos acessar o que você não faz? Vamos começar a mandar e-mail para esse cara com preço, com desconto, com tarifa. Em vez de você gastar dinheiro ou dar desconto, vamos fazer direto aqui, o que você acha? O que você acha? Negócio fechado. Lógico. Qualquer um faria isso, né? Vamos acessar o que você não acessa. O que você acessa, não vou nem discutir. É super. Com o tempo a gente aprende junto isso, né? Então, essa aqui é uma iniciativa da Agrega. Tem um outro negócio legal do agro, que é isso aqui. Deixa eu te falar o seguinte, só vou chamar agora para vocês um rápido intervalo comercial e na volta a gente já vai para o outro negócio aqui da Luft, ok? Então, a gente volta já já. Passando aqui hoje para falar com você que é diretor de marketing. Considere na sua próxima campanha de publicidade a contratação da Public Agroagência, a empresa que é dedicada 100% ao agronegócio desde 1988. A Public Agroagência é um negócio do Grupo Public, presença total no agro. Olha só, gente, estamos de volta aqui depois desse rápido intervalo. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês a nossa revista Agro Revenda. A Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Então, vamos lá. Domingão continua aqui, continua a todo vapor. Bom, Luciano, a gente estava falando aqui antes do intervalo sobre a Agrega. Você explicou muito bem aqui. Eu tenho a impressão que o nome justifica, o nome é a dedo, né? É para agregar, né? É para ajudar, você acabou de falar de revenda aqui, né? É para ajudar com que o pessoal das revendas, né? Conheçam, chegue melhor no seu cliente, aumente suas vendas, vendam mais, vendam digital, vendam mais barato, gastem menos com estrutura de vendas. E falando de revenda, eu já queria vir aqui para a nossa nova operação da Wiser. A Wiser é uma empresa de tecnologia que nós compramos ela no final de 2022, uma parte dela, o sócio continua, ela fica em São José dos Campos, né? E o que a gente fez da Wiser? A gente trouxe para ela o melhor do que a gente tem dentro do grupo. Para quem? Para os nossos clientes, que são as revendas principalmente, né? Pode ser, por exemplo, um produtor, pode até ser uma indústria. Mas por que a gente fala muito em revenda? Porque ela é um sistema, é um conjunto de sistemas que ele ajuda muito o dia a dia de uma revenda de alguém que muitas vezes não quer fazer um grande investimento no sistema de controle de estoque, de entregas, etc. Porque isso é muito caro e às vezes não vale a pena. Então, o que a gente tem no Wiser aqui? A gente tem no Wiser, por exemplo, um sistema de gestão de estoque de armazém, que é um sistema starter, né? Um sistema simples, que ele controla o estoque deles, controla o estoque da revenda, onde ele não tem custo de implementação, ele é um custinho muito baixo, R$12.000, vai pagar em 12 vezes no cartão de crédito, né? E vai gastar de R$2.000 a R$8.000 por mês, dependendo do tamanho da revenda. Quer dizer, isso é nada, o cara com R$2.000 a R$8.000 por mês, tudo SaaS na nuvem, não tem
não tem outros custos, o cara faz um grande controle do seu estoque. Isso funciona em revendas pequenas, médias, grandes, você pode consolidar o estoque, funciona no agricultor, no campo. A gente teve várias visitas a fazendas que a gente viu um estoque enorme de peças, de trator, de máquinas, de equipamentos obsoletos, né? A gente chegou a ver grandes produtores no Brasil, que é um caso que mais chamou a atenção, ele tinha 7 milhões de reais de peça de equipamento, tratores da Massey Ferguson, e ele não usava tratores e máquinas da Massey Ferguson há mais de 3 anos. O parque dele era todo John Deere. Então, a discussão é o que eu faço com isso, né? Então, a gente vai acabar ajudando ele a vender essas peças. Mas, então, ele tem um sistema aqui super barato de controle de estoque, que normalmente isso é muito caro. Ele tem aqui nós temos um aplicativo que ele consegue enxergar o estoque dele. Quando o estoque está com a Luft, ele consegue acessar por um aplicativo, ele não precisa mandar e-mail para alguém, telefonar, pedir para entregar nada. Ele acessa tudo por aplicativo, ele agenda a entrega, ele pode agendar a retirada dele. A gente consegue, ele pode, por exemplo, ele não quer usar Luft, nada, ele quer comprar um sistema de tracking, ele tem os caminhões dele e ele quer fazer o tracking das entregas dele. Ele compra o sistema de tracking da Weiser aqui, vai pagar lá no aplicativo como se fosse uma compra na Apple Store ou no Android, ele compra, vai pagar lá por mês isso aqui e ele usa o sistema de tracking igual ao nosso, né? Aplicativo de entrega, baixa de entrega, o cara foi fazer uma entrega, o funcionário dele numa fazenda, ele não tem um sistema de entrega, ele tem que assinar a nota, o canhoto, aquela história tal. Ele quer digitalizar isso, deixar isso organizado, ele pode comprar da gente isso aqui, vai pagar lá 100, 200 reais por mês, né? E aí ele vai ter um sistema digital de entrega que digitaliza a nota, a entrega, o local, etc. Agora, ele pode querer um negócio muito mais completo, uma rede de revendas, né? Aí ele quer ter um painel de controle, ele quer, por exemplo, ter uma rede, agora comprou esse sistema para controlar o estoque de 50 lojas. Né? Quando ele controla o estoque de 50 lojas, muitas vezes o que acontece? Ele tem produtos que ele vai fazer uma venda, ele não tem na loja, né? E ele encomenda mais produtos da fábrica. Só que ele tem na outra loja, que está às vezes a 100 quilômetros dele, a 200 quilômetros, ele não sabe. Ou ele tem que ficar telefonando para todo mundo para saber. Então, a gente ajuda ele a centralizar essa informação de estoque e tal. Então, nesse cliente nosso, ele espera reduzir em mais de 20 milhões de dólares o estoque dele nas revendas. Quer dizer, 20 milhões de dólares que ele põe no bolso para investir onde ele quiser. Pode abrir novas lojas, pode dar mais crédito, pode vender mais, porque ele vai acabar reduzindo o estoque dele, porque ele tem uma informação melhor. Isso é uma coisa muito comum hoje. Aconteceu isso comigo muitas vezes, eu entrar numa farmácia hoje, que aliás, farmácia hoje em dia, né, gente, tem tudo, até remédio tem em farmácia hoje. E a pessoa falou, não, mas eu não tenho aqui, mas peraí um pouquinho, ele olha lá no sistema e fala, eu tenho numa outra loja tal, não é isso? Hoje é uma coisa nessa linha. É exatamente isso, né? Só que hoje, quando você tem isso em revendas, e elas são muitas vezes separadas, algumas são franqueadas e tal, ele não tem essa informação. Entendi. Ou a informação de controle de estoque que está num RP, num sistema maior, ele é uma informação que não funciona muito bem, né? Então, aqui a gente controla o estoque dele, a gente controla o estoque por data de validade, vencidos, tá? Então, assim, hoje no Brasil a gente estima, do que a gente conhece, que tem próximo de R$1 bilhão de produto vencido no mercado, entre revenda, campo e tal, porque isso é falta de controle, é falta de FIFO, é controle de estoque, às vezes, por um RP, um sistema que não é feito para isso, né? Então, quanto custa isso? Agora, a nossa discussão era, esse sistema de controle de estoque, esse sistema que a gente usa aqui é um sistema que a gente tem na Amazon, na Luft, nas grandes companhias. São sistemas muito caros, aqui tem mais de 200 milhões de reais investido. Quer dizer, como é que a gente consegue fazer isso, virar isso para o campo para ser barato? Então, esse foi o grande desafio que a gente conseguiu superar, né? E agora a gente está lançando esse produto, que também é um produto dos últimos 30, 60 dias aí, né? E é um produto que a gente espera que bombe no campo, que vai ter, a gente quer ter 10 mil clientes usando isso aqui, por isso a gente fez barato, meio modelo plataforma de Apple, de celular, onde o cara baixa ali, consegue usar, ele vai checar a entrada, a saída, lote, vencimento, acabou. Não precisa de muito mais do que isso, a gente vai ajudar ele a melhorar esse controle. A gente anda muito por aí, é comum a gente ver pequenas indústrias, gente que está, né, vamos lá, labutando para fazer o negócio escalar e tal. Parece que isso aqui cai como uma luva, né? Isso aqui é um negócio perfeito, né? Ele é um produto criado para o negócio agro. Se a gente for olhar,
ele é um produto criado para quem compra, para o produtor, né? Quem pode usar ele do lado de cá? É quem quiser crescer aqui. Pode ser uma revenda, uma pequena indústria, uma média indústria, um cara que está entrando no mercado de biológico, fertilizantes. Tem centenas, talvez milhares de empresas pequenas e médias que muitas vezes são muito regionais e o cara consegue começar a acessar um mercado muito maior com um custo muito baixo. Ele não gasta quase nada para montar uma operação digital dessa, é diferente do que ele pegar alguém e colocar para começar a vender lá com carro, com estrutura, etc. Né? Custa caro. Isso aqui é uma maneira barata de você acessar o mercado. É assim que o e-commerce tradicional funciona no mundo inteiro. Né? Os preços caíram, hoje a gente paga mais barato uma televisão, um produto e tal. Não é porque aumentou a quantidade de loja no shopping, é porque o e-commerce no mundo inteiro veio e está num caminho de desintermediar a cadeia, né? De fazer com que as coisas, os produtos fluam de um jeito melhor, mais econômico, mais rápido, mais eficiente, com menos custo no meio do caminho. Porque, no fundo, quem está lá na ponta, que é o nosso agricultor, é o cara que compra, é o que ele quer. Ele quem quer comprar... Aliás, já falo assim, né? Quem compra, invariavelmente, quer comprar o melhor pelo menor preço, né? É isso. Então, o que a gente quer aqui é entregar para ele o melhor pelo menor preço. Sem destruir a margem de quem está vendendo. O que a gente está fazendo aqui é tirando o custo do meio. Então, a gente consegue muitas vezes aumentar a margem de quem vende e reduzir o preço de quem compra. Esse é o milagre, né? Esse é o segredo. E é isso que a gente tenta fazer aqui todos os dias e tem conseguido fazer com o negócio do e-commerce no agro. Maravilha. Legal. Aqui, agora vamos andar mais um pouquinho aqui. Aqui a gente tem uma turma daquilo que eu comentei com vocês antes, né? A gente tem um escritório aqui, todas as nossas startups estão aqui e algumas áreas de controle de custos. A gente pode vir um pouco mais para cá. E aqui tem uma frase sua aqui, como é que é, Luciano? Então, essa aqui... Bacana isso aqui. Então, essa aqui é o nosso novo lema, é para isso que a gente trabalha todos os dias, né? E que eu falo que nós não somos mais apenas uma companhia de logística, que nós somos uma plataforma de crescimento para os nossos clientes. Aqui vocês não estão muito preocupados, aqui é zero de preocupação com a operação em si, o que está acontecendo. A preocupação aqui é estratégica, é pensar no que vai no futuro, o que está aqui que também estava acompanhando no dia a dia. Eu acho que isso é importante a gente reforçar isso. Né? Aqui a gente tem um time que cuida dos nossos 15 principais custos da companhia ou 15 principais centros de resultado, né, que são esses que estão aqui espelhados nesses painéis, eles vão mudando toda hora, enfim. E a gente tem aqui o time das nossas startups. Então, esse lugar é um lugar que a gente pensa bastante no presente do ponto de vista de operação e custo, enfim, mas não fica tratando do problema do dia a dia. Então, é muito mais um pensamento mais macro, mais estratégico, enfim, mais estratégico. Mas também é um time que pensa o futuro da companhia, né? Para onde a gente vai, como a gente melhora o nosso serviço para o cliente, como a gente melhora o negócio do cliente, como a gente ajuda o cliente. E aí o objetivo desse pessoal trabalhar integrado dessa forma é trazer experiência de mercados para mercados, né? Então, muitas vezes uma solução do agro pode funcionar para o varejo tradicional e vice-versa. A gente tem muito dessa interação e dessa cópia aqui. E aí você começa a trazer soluções que você melhora a vida do nosso cliente. Você melhora muito a vida do cara, ajuda ele a melhorar o negócio dele. Então, o time aqui, ele pensa só nisso, né? Como a gente faz melhorar o negócio e para onde a gente está indo. Então, eu costumo falar assim, a gente sabe, a gente conhece a nossa estratégia, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente só não sabe onde a gente vai parar. E essa molecada toda aqui, ó, o Thiago que está aqui, o Gustavo, o André lá atrás, o Gustavo, são todos sócios nossos nos novos negócios. Eles, além de estarem na companhia, são pessoas que participam acionariamente dos novos negócios. Tem uma regra ali de crescimento, troca de ações, enfim, né? Que é o que motiva os caras aqui a trabalhar muito, gastar pouco, produzir bastante e ajudar o nosso cliente a vender mais. Esse é o segredo.